Estamos com o nosso time de analistas aqui preparados para analisar essa situação. Gustavo Uribe segue com a gente aqui em São Paulo. Ali no nosso telão temos Basília Rodrigues, que está espetacular de rosa hoje. E também Alexandre Borges, lá no Rio de Janeiro. Muito bem-vindos. E tá lindo também, viu? Tá lindo, Alexandre, tá lindo. Senão ele fica enciumado. Minha amiga. Uribe, eu queria saber de você, uma questão que chamou muita atenção, é o fato de Benedito Gonçalves ter de reiterar uma determinação para que uma imagem que já foi considerada como irregular para uso em campanha, porque mostrava o presidente nos atos de 7 de setembro como presidente da República, sejam usadas. E mais do que isso, mais um julgamento neste momento para analisar uma outra atitude de Bolsonaro que foi colocada como de campanha, como eleitoreira, numa visita que era do presidente da República. Enquanto isso, as imagens circulam nas redes sociais fazendo propaganda política. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Marcelo, bom dia Cine. Bom dia. Bom dia Basília Rodrigues, que saudades de você. Bom dia Alexandre Borges, meu grande amigo. Realmente, a legislação eleitoral ela é bastante abrangente. O expediente da reeleição, ele é muito recente, desde 1998. Então, nós ainda estamos tateando, engatinhando para entender o que pode um presidente da República que disputa a reeleição. Essa é uma discussão que será feita depois das eleições. A que ponto você tem um chefe de Estado, a que ponto você tem um candidato à reeleição. Nessa discussão a respeito do discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na varanda da Embaixada Brasileira em Londres, a questão é que ele estava em um local público. A Embaixada é parte do Brasil em outro país e ela é sustentada por recursos públicos. Os argumentos da defesa de Jair Bolsonaro é de que as imagens foram feitas por populares na rua, apoiadores do presidente, e que, portanto, não haveria, por exemplo, a TV Brasil filmando, não seria o dispêndio de gastos públicos. E aí há uma argumentação da defesa de Jair Bolsonaro de que se talvez o discurso feito no chão, em Londres, não mais na varanda, fora da embaixada, poderia ser utilizada pela propaganda eleitoral. Mas o argumento e a avaliação da Justiça Eleitoral é que a viagem em si foi paga com dinheiro público, a viagem do presidente Jair Bolsonaro do Brasil a Londres, e que, portanto, ele não poderia utilizar essas imagens. Então, o que a gente tem visto é a judicialização desse processo, que acaba acontecendo por dois fatores. Primeiro, pela legislação eleitoral ser muito abrangente e pela penalidade ser muito branda. Uma multa de 5 a 25 mil. As campanhas eleitorais recebem muito mais em fundo eleitoral, então é um valor irrisório. Essa é uma discussão que será feita depois das eleições. Um outro ponto que é interessante a gente ressaltar, que é a questão também, quando você discute a participação do presidente durante a campanha eleitoral. Se essa participação poderia, numa campanha curta, levar à judicialização. Porque nós temos uma campanha que é um tiro, são poucos meses. Então é comum que na pré-campanha você tenha cada vez mais casos de irregularidades eleitorais, porque os candidatos já se preparam antes do início da campanha eleitoral. Tanto no PT como no PL é uma defesa de que as próximas eleições tenham um pouco mais, tenham início, por exemplo, de julho a outubro, porque aí teria um tempo um pouco mais adaptado para os candidatos fazerem campanha, já que o tempo agora é bastante curto. Então, o que a Justiça Eleitoral vai analisar agora pode ter também repercussões para uma outra decisão que o Pedro trouxe, que é a questão da ONU, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Se pode ser utilizada ou não. Pelo que a gente tem visto no histórico das decisões da Justiça Eleitoral, não. Ele estava lá representando o Brasil, não a sua própria campanha à reeleição. Pois é, inclusive o ministro, ele destaca na decisão dessa utilização das imagens, né, da Embaixada de Londres, ele destaca essa parte que a gente acabou de falar agora há pouquinho. Não estamos diante de um fato isolado, mas de um modus operandi, evidenciando, então, em uma sucessão de episódios mencionados em toda a decisão. Então, o que ele diz é o seguinte: olha, não é a primeira vez, não é um fato isolado. Parece que isso está se tornando sistemático dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, a utilização dessas imagens pela campanha em momentos em que ele é o chefe de Estado e não o candidato, né? O Alexandre, bom dia. Bom dia, exatamente. Na verdade, assim, essa confusão do público e do privado que Bolsonaro faz, ele faz praticamente desde o primeiro dia. É como ele age, né? Quer dizer, não há novidade. É claro que na reta e final da eleição, essa coisa se intensifica, né? A gente vê atos como, talvez o mais simbólico de todos, o 7 de setembro. Então não é surpresa, mas a imagem que eu já fiz aqui, vou repetir, você ir atrás disso é mais ou menos
o adoçante no cafezinho depois da feijoada. Quer dizer, tantos crimes eleitorais já foram cometidos e os mais graves foram, evidentemente, essas PECs, PEC do calote, PEC kamikaze, enfim, onde praticamente acabou com qualquer âncora fiscal do país e aquela regra de ouro que era um mandatário que esteja no cargo lutando pela sua reeleição, ele não poderia, no ano da eleição, distribuir benesses para eleitores com vistas, evidentemente, em ganhos eleitorais. Essas regras foram totalmente desrespeitadas, o que, inclusive, convida o Brasil, eu acredito, a rediscutir a própria existência da reeleição. A reeleição que deu certo em outros países, mas eu acho que no Brasil é uma experiência complicada, porque a ideia não é ruim. Quer dizer, você governa 4 anos e aí tem esse plebiscito ali no meio. Se for tudo bem, você governa mais 4. No Brasil, quem consegue esse cargo, no primeiro dia já começa a fazer campanha para a reeleição, fica 4 anos fazendo campanha para a reeleição, e é o que nós estamos vendo aí. Então, houve crime eleitoral no 7 de setembro? Houve. Houve crime eleitoral na ONU? Houve. Houve crime eleitoral em Londres? Houve. Mas é mais uma, como diria o Pink Floyd, né? Mais um tijolo nesse muro, né? Another brick on the wall, né? Então, assim, é mais um crime entre vários outros, e a própria legislação eleitoral, ela pode em algum momento também ser revista, porque não adianta você ter leis que não pegam, leis que não conseguem ser implementadas e não geram para quem desrespeita a lei qualquer tipo de punição. Dependendo de quem cruzou uma linha, ele pega, tem um bom advogado, vai lá, dá uma desculpa qualquer e isso passa, mas na verdade passou porque é quem desrespeitou, né? Você teve aquele caso exemplar do Francisquini lá no Paraná, que ele falou, ele estava para perder, ou se não me engano perdeu, voltou, vocês têm memória melhor que a minha, para o mandato dele de deputado lá no Paraná. E ele, o que ele fez é o que o próprio presidente da República falou. O que o Francisquini falou, eu falo todo dia, é verdade. Só que o Francisquini não é o presidente da República, não tem o poder dele. Então ele não tinha essa blindagem. É um momento onde a gente tem que olhar e rever até se as próprias regras, que estão desmoralizadas, valem a pena serem mantidas. Ele teve o mandato cassado, só para... daí a resposta. É porque eu queria lembrar, porque houve ele recorreu, aí teve uma decisão, ele fez um recurso, aí teve uma decisão que voltou, acho que depois caiu de novo. Ele voltou pro mandato e depois ele acabou sendo cassado de vez, foi isso mesmo. Exatamente. Agora, Basília Rodrigues, a Justiça Eleitoral, a partir de tudo que foi colocado aqui pelos nossos colegas, está patinando atrás das redes sociais, porque de fato a consequência já foi feita. Os vídeos já foram divulgados, milhares de pessoas viram, muitas vezes mesmo com a ordem para que eles não sejam usados, eles continuam sendo propagados por meio desses canais e a Justiça Eleitoral fica com julgamentos, reiterando determinações que muitas vezes não fazem o tempo voltar, porque isso seria impossível, mas também não trazem a punição a candidatos que desrespeitam regras que já estão muito claras para eles, já que também concorrem há muitos anos em campanhas eleitorais. Oi, tudo bem? Cine, Marcela, Uribe e Alexandre. Olha, eu não vejo aí que a Justiça Eleitoral está patinando atrás das redes sociais, está correndo atrás dessa velocidade do meio virtual, que de fato o tempo da internet e o tempo da justiça são diferentes. Veja que essa decisão hoje, em plenário do TSE, servirá para confirmar uma liminar, ou seja, uma decisão individual do ministro corregedor-geral eleitoral Benedito Gonçalves, que ele tomou há poucos dias. Então, numa mesma semana, sai a decisão do ministro individual. Em poucos dias, a gente vai ter hoje no plenário do TSE, e essa perspectiva de integrantes da Corte, integrantes também da defesa do presidente Jair Bolsonaro, de que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirme, referende, valide, então, essa decisão que proíbe a utilização das imagens do discurso pelo funeral da rainha na Inglaterra, mas que, na verdade, houve aí toda uma conotação político-eleitoral. E como vocês já colocaram muito bem, esclarecendo aí aos nossos espectadores, qual é a questão, qual é o argumento que está sendo utilizado pela Justiça Eleitoral neste caso.
que há um desequilíbrio de forças, uma vez que o presidente da República se utiliza do palanque, da condição privilegiada de agente público para fazer uso político eleitoral dos lugares onde ele vai, dos discursos aos quais ele tem a possibilidade, né, de falar, de estar junto à população. Então, há um entendimento entre ministros do TSE, com quem eu conversei, de que este palanque, que é típico de um presidente da República, acaba desvirtuando a campanha, desequilibrando a disputa por votos para a presidência da República. Então, obviamente, porque um candidato, outro candidato, não vai ter os mesmos acessos, a mesma estrutura pública do que um presidente da República em ano eleitoral. Então, esta já é uma confusão precificada, já é esperado mesmo que isso aconteça. Então, essas brechas são da própria legislação eleitoral. O TSE está correndo atrás de preencher estes buracos, essas brechas na legislação e dando recados rápidos com essas liminares já confirmadas em plenário à campanha do presidente Jair Bolsonaro de que o uso de imagens, o uso de discursos em que ele falaria em nome do Brasil, mas está mesmo se direcionando ao seu eleitorado, isso não vai ser aceito. Olha, hoje o TSE, desde cedo a gente está dizendo isso, o TSE vai referendar a decisão liminar do Corregedor-Geral Eleitoral Benedito Gonçalves. Esse só é a primeira etapa de todo este caso, do julgamento. A maior preocupação de integrantes da campanha bolsonarista é com o julgamento de mérito. Para este não tem data ainda definida de quando o TSE vai se reunir para definir. Neste julgamento de mérito, pode sair daí punição muito mais gravosa, mais dura contra a campanha bolsonarista, que vai desde a aplicação de uma simples multa, a cassação da chapa ou até mesmo inelegibilidade. Isso quem me afirmou hoje foram aí integrantes da equipe jurídica de Bolsonaro, integrantes do próprio TSE. Entre essa decisão liminar e a decisão de mérito, há produção de provas, há apresentação de alegações finais. Então, o jogo está aí em franco acontecimento. Ainda tem muita coisa, muita água para rolar.